Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Descansin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso 13º encontro, nossa 13ª aula sobre a encíclica Dei Verbum. Estamos postando sempre às segundas e às quintas-feiras estes vídeos que nos ajudam a entender melhor a Sagrada Escritura. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe com amigos e amigas, aperte o sininho e ajude-nos desta forma nesta obra de evangelização. Hoje nós vamos olhar um pouquinho mais sobre o 3º capítulo, sobre o item 12, onde nós vamos ver que a interpretação correta da Bíblia requer que se conheça a cultura do povo daquele tempo, lá da Bíblia, a mentalidade e a intenção dos autores sagrados para escrever. Gente, a Bíblia ela não vem para responder o problema de hoje, ela está para responder o problema daquela época. Respondendo ao problema daquela época, a gente percebe como que foi a pedagogia de Deus e aplicamos o princípio hoje. Então, entender como que foi lá naquele tempo, tanto que a cultura, a mentalidade, a intenção, o gênero literário, aí nós vamos entender melhor a parte escrita e poder fazer a atualização. Sem contar que toda interpretação deve estar de acordo com o magistério da igreja. É isso que nós vamos ver isso. Veremos ainda como a linguagem humana é usada para expressar a revelação. Deus fala de forma que entendamos, e não por linguagem complicada. Dessa forma, a interpretação dos textos deve levar em consideração o que Deus quis manifestar mediante as palavras dos autores sagrados, bem como os estilos literários, o espírito que foi escrito, a unidade da Sagrada Escritura, a tradição da igreja e a analogia da fé. Ao leitor ou estudioso, cabe pesquisar o sentido dos textos bíblicos e submeter suas conclusões ao juízo da igreja. É importante isso. Às vezes tem gente que lê um texto que foi escrito há 2.500 anos atrás falando assim, isso foi escrito para hoje. Não, isso foi escrito para aquele tempo. Então, no primeiro momento, a gente entende o que o texto quis dizer para aquele momento. Depois a gente vai fazer a atualização do texto. Quando você não entende o objetivo do texto para aquele momento e já faz a atualização, corre-se um risco. Se você tiver dúvidas sobre isso, vai lá no nosso estudo sobre a introdução à Sagrada Escritura, que nós trabalhamos bem essa questão. Vamos ler agora na íntegra o item 12 da encíclica Dei Verbum, que vai ter sob título Como interpretar a Sagrada Escritura. Entretanto, já que Deus na Sagrada Escritura falou através de homens e de modo humano, deve o intérprete da Sagrada Escritura, para bem entender o que Deus quis transmitir, investigar atentamente o que os hagiógrafos realmente de fato quiseram dar a entender e aprove a Deus manifestar por meio das suas palavras. Para descobrir a intenção dos hagiógrafos, deve-se levar em conta, entre outras coisas, também os gêneros literários, pois a verdade é apresentada e expressa de maneira diferente nos textos que são de vários modos históricos, ou proféticos, ou poéticos, ou nos demais gêneros de expressão. Ora, é preciso que o intérprete pesquise o sentido que, em determinadas circunstâncias, o hagiógrafo, conforme a situação de seu tempo e de sua cultura, quis exprimir e exprimiu por meio dos gêneros literários em uso. Pois, para corretamente entender aquilo que o autor sacro quis afirmar por escrito, é necessário levar devidamente em conta tanto as nossas maneiras comuns e espontâneas de sentir, falar e contar, as quais eram correntes no tempo do hagiógrafo, como as que costumavam empregar-se largamente no intercâmbio daquelas eras. Mas, como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada naquele mesmo espírito em que foi escrita, para aprender com exatidão o sentido dos textos sagrados, deve-se entender com não menor diligência ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, levada em conta a tradição viva da Igreja toda e a analogia da fé. É dever dos exegetas esforçar-se dentro dessas diretrizes para entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho como preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar as palavras de Deus. Opa, que coisa profunda, né, gente? Como que se dá isso daí?
que a igreja está colocando é que nós não podemos ler a Bíblia sem critérios. Aquele negócio de você pegar a Bíblia e falar assim, vai me iluminar, e você abre em qualquer parte. Não. Você pode ver que a igreja, por exemplo, na missa, ela tem uma sequência de leituras dentro dos tempos. Você procura, você tem todas as explicações. Algumas mais simples, tem um monte de padres fazendo todos os dias o evangelho do dia, lendo a Bíblia para nós, explicando. Que coisa maravilhosa. Eu sigo alguns e olha, eu fico assim apaixonado pelo que eles fazem. Nós precisamos entender a forma com que ela foi escrita. Para entender a Bíblia, gente, nós temos que ver que o texto foi escrito numa época, para um problema daquela época. Se eu pegar isso daí e transportar de maneira simples para o agora, perdi o sentido. Então, primeiro é interpretar dentro daquela época. E os gêneros literários? Bom, nós temos vários gêneros. Nós temos gênero histórico, nós temos novela, nós temos o gênero profético, nós temos vários. Então você não pode interpretar um e o outro tudo do mesmo jeito. E achando que tudo Deus está transportando para o dia de hoje, para o seu problema. Às vezes sim, mas precisamos primeiro entender como é que foi feito naquele tempo. Então se você pegar o livro de Jó, toda a dor e etc., e você entender o que ele está tratando. A questão de que Jó pecou, por isso ele foi castigado por Deus. E não, Jó não pecou. Tanto que no final do livro de Jó vai falar assim, olha, estou indignado contra ti e teus amigos, lá no 42:7. E Jó, que criticou Deus o tempo todo, não recebe crítica alguma. Então como que é isso? Então se você entender isso daí, você fizer análise para aquele momento, e depois você fazer a atualização disso para os dias de hoje, magnífico, gente, é isso mesmo. É isso que nós estamos tentando trabalhar, inclusive no Gênesis 1-11, que é entender o que o texto quis falar para aquele problema, para depois a gente transportar para o dia de hoje. Isso, gente, é muito legal. Quando você faz isso, você está interpretando sob a ação do Espírito Santo. Agora, algumas interpretações da Bíblia nos dias de hoje doem, porque elas caminham para chegar à única coisa que é o dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Doar o dízimo, se você não doar o dízimo, você rouba a Deus e assim por diante. Atenção, cuidado. Tá? Nós podemos dar dízimo de muitas formas. Às vezes, se você não tem dinheiro, você pode dar dízimo em doação. Quanta gente que não tem condições de dar um dízimo monetário, mas é catequista, ajuda na igreja, faz isso, faz aquilo, participa de não sei o que, não sei o que. Tá dando ou não tá dando? Pense bem. Tá? A igreja quer nos ajudar a isso, para que não caiamos em ciladas em cima da palavra de Deus, de pessoas que deturpam a palavra de Deus. Por isso, tá? A Bíblia não contém erros, mas ela deve ser interpretada da forma certa. Paz e bem a todos e a todas. Caminhamos juntos.